Oiê! Primeiramente, sejam todos bem-vindos ao 9º episódio do Fala Pri Podcast. E hoje eu tô até sem fone, tá? E vocês vão ver por que a pessoa que nós recebemos aqui, eu gosto disso, autenticidade. Ô, gente, o negócio é o seguinte. Eu tenho certeza que você, mulher, e até os homens que estão aqui com a gente, que me acompanham, tem um monte de roupa no armário que você comprou no impulso, que você não sabe como usar, que você tem dúvida na hora de se vestir, da ocasião. Todo mundo tem isso. Então, hoje eu trouxe uma pessoa aqui, expert nesse assunto, que vai contribuir muito com você, enfim, comigo ela já contribuiu demais, que é a Mariana Tosatti, mais conhecida como Amada. Oi, Amada, tudo bem? É um prazer estar aqui, viu, Pri? Ai, uma delícia te ter aqui. Nossa, eu falei, desde que eu comecei o projeto do podcast, falei, a Má tá na fila, eu preciso receber ela aqui, porque essa mulher tem muito conteúdo aí pra compartilhar. Gente, ó, pra quem não conhece a Má, né, eu vou fazer um breve aqui overview de quem é a Má Tosatti, pra vocês entenderem um pouquinho mais. Ela é consultora de imagem pessoal e corporativa. Ela é stylist e produtora de moda, acho chique, de moda e eventos, tá? Ela é formada em varejo e design de moda desde 2004. A Má tem especialização em consultoria de imagem pelo Instituto Marangoni, chique também. Atua desde 2009, né, nessa área. Trabalhou também por 5 anos em uma agência de marketing como gestora executiva de conta. É casada com o Dalindo. Tem um casal de gêmeos maravilhoso, Dalindo. Todo mundo conhece o Dalindo, né, Má? Isso, Dalindo, por favor. Que mais, Má? O casal James é Olivia e Otávio, por favor. Né? Olivia e Otávio. Eu sou apaixonada no que eu faço, Amada. Não, tá na cara que você é, né, gente? Ai, ela é muito maravilhosa, gente. Só quem conhece a Má sabe a energia, o tanto que é gostoso te ter por perto. Obrigada. É leve, sabe? É uma mulher que põe a gente pra cima. Isso mesmo. Acho que o maior objetivo do meu trabalho, até falando um pouquinho disso, é pôr a mulher pra cima. E põe, gente. É o meu maior objetivo. Eu falo que o que mais brilha na minha profissão é quando eu inicio um atendimento, principalmente com mulher. E assim, do primeiro encontro pro segundo, quando eu chego e volto pra ver ela, eu vejo ela completamente diferente. Até a maneira que ela se olha, a maneira que ela se veste, ela já mudou alguns hábitos internos, sabe? Exato. E acaba refletindo, obviamente, que ela começa pelo externo e isso reflete no interno. Que lindo. É maravilhoso, gente, a transformação que você passar por um processo, né, de consultoria de imagem, descobrir, enfim, as cores que te favorecem, aquelas que não te favorecem. Bom, então, pra quem não conhece a Má, eu vou começar perguntando pra você, Má, se você pode compartilhar com a gente, né, um pouquinho de como você começou essa carreira aí como consultora de imagem, se você sempre gostou disso, você sempre se destacou, com certeza, né, se você sempre se destacou na escola por ser diferente, por, né, ousar, porque as pessoas, elas têm medo de ousar, né, elas seguem padrão, o branco combina com o preto, ou não sei o quê, enfim, conta pra gente como é que foi que surgiu esse desejo de estudar moda, de se aprofundar aí em tudo que você faz hoje. Bom, esses dias até uma cliente minha que me conhece desde pequena, que eu atendo, ela comentou comigo uma coisa que eu nunca tinha prestado muita atenção. Eu tenho uma tia, que é mãe do Rodriguinho, que era costureira. Olha. E a minha tia sempre foi costureira, aquela costureira que você pegava a roupa, virava do avesso, a costura era perfeita, o acabamento impecável. Então, assim, ela falou assim, olha, você foi a única que honrou sua tia, hein? E realmente, olha, de alguma forma, eu honrei ela. Mas, assim, a minha brincadeira de criança preferida não era brincar de Barbie, brincar das coisas. Eu pegava as roupas antigas de todo mundo, das mulheres da minha família. Eu tinha 5 araras, eu tinha um quarto fechado com 5 araras e eu pendurava todas as roupas, os acessórios, os óculos. Então, todas as amigas que vinham na minha casa brincar, elas tinham que passar por mim. Meu Deus. Eu vestia todas, e daí depois a gente ia brincar. Mas eu tinha que dar a descrição de cada uma, o que cada uma ia ser. E colocar o look completo nela. Que interessante isso. Você vê como é a sua essência, né? Sim, era a minha brincadeira preferida, desde pequena. Que legal. E daí você foi... Aí eu fui trabalhando nisso, tanto que na época do terceiro colegial, eu sempre gostei de roupa, eu sempre gostei de moda, eu sempre gostei de me vestir de uma maneira um pouco diferente das pessoas. É óbvio que na adolescência, a gente sabe que a gente acaba repetindo e ficando naquele padrão. Mas eu nunca gostei de peças muito óbvias, eu gosto de peças que ela tem uma assinatura um pouco mais diferente, que ela tem um conceito de moda. Então, eu sempre gostei. Uhum. Só que daí, durante um período, principalmente no segundo terceiro colegial, eu comecei a me perguntar. Falei, gente, eu vou fazer moda? Daí, eu fui fazer vários testes vocacionais. E, na época, sempre fiquei em dúvida de 2 profissões.
E daí eu falei, não, quer saber, eu vou fazer moda. E no começo, quando você chega pra fazer moda em 2000 e pouquinho aí? Então, isso é até uma questão que eu deixei pra colocar aqui, né? Quais foram os principais desafios, porque você foi uma das percursoras, principalmente aqui na nossa cidade, né, Má? Começar a falar sobre isso, a levar esse assunto adiante. Porque muitas pessoas acham que é besteira, vai estudar moda. Como moda assim? ainda no começo, quando eu... Consultora de imagem? Como assim? Moda ainda, tipo assim, no começo, quando eu comecei, todo mundo falava assim, nossa, vai ser costureira. Eu falei, não, gente, tem outras possibilidades pra moda. Mas aí depois eu me formei em moda, em varejo de moda. Trabalhei um período em algumas lojas aqui da cidade, que aprendi muito de varejo. Porém, aquilo, faltava alguma coisa pra mim. Eu não queria só vender. E tipo assim, é óbvio que vender é legal, é gostoso, você tem uma remuneração diferente, mas eu queria algo a mais. Então, quando eu encontrei a consultoria, que eu fiz a minha primeira formação, eu entendi que era possível você trazer uma essência do não verbal pra mulher, o que aquela roupa significa, o que ela vai trazer de imagem para você, para o outro que está observando. E com isso, consequentemente, você conseguir conquistar alguma segurança em alguns pontos. Sim. Você conseguir parecer até... Por exemplo, a gente sempre fala que uma mulher, ela tem que parecer, dependendo do que ela quer trazer, o que ela quer comunicar, ela tem que usar peças mais elegantes. Isso não significa necessariamente que você tem que usar roupas caras. Então, tudo depende. Então, assim, você conseguir trazer esses elementos pra roupa, através do corte de cabelo, através das cores que mais combinam. Então, foi uma linha traçada. Mas no começo, quando eu comecei com consultoria de imagem, eu atendia muito mais fora do que em Limeira. Muito mais. Ô, Mai, teve algum ponto decisivo, assim, na sua vida que você falou, não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu amo, que eu quero fazer só isso? Teve algum momento, assim, que você se lembre? Eu sempre gostei muito da minha profissão, né? Sempre gostei muito de consultoria de imagem, só que assim, no começo, até eu me estruturar, porque quando os meus filhos nasceram, eu fiquei 2 anos parado. Aí quando eu voltei, eu precisei dar uma recapitulada, porque eu não poderia mais viajar, que nem eu viajava pra atender. Eu tinha que ficar em Limeira. Foi quando eu resolvi fazer o corporativo, que daí eu falei, não, de alguma forma eu vou conseguir atender empresas, eu vou conseguir ficar mais na minha cidade. E como funciona essa consultoria no É corporativo? a mesma coisa, que nem, por exemplo, o corporativo, eu faço uniforme para empresa, eu faço palestras em épocas motivacionais, eu faço dress code, que hoje está um pouco em desuso em algumas áreas, mas ainda é bem interessante. O que é o dress code? Nada mais é do que o código de vestimenta da empresa. Porque assim, tem algumas empresas que precisam de algumas coisas específicas. Por exemplo, se você é da área da saúde, você não pode usar uma sandália aberta, por exemplo. Você tem que ter um sapato fechado ou um sapato adequado. Se você trabalha numa empresa, por exemplo, que tem chão de fábrica, você precisa do EPI. Então, assim, tem algumas coisas. Só que com isso, você não precisa tirar a sua feminilidade. Você pode pertencer à empresa de algum ponto sem perder a tua essência. Então, a gente consegue fazer isso através do dress code. A gente faz muito... Depois da pandemia, eu fiz muito dress code em escritório de advocacia. Porque o que aconteceu? Quando o pessoal voltou, todo mundo voltou mais leve. Relaxado. E para você ir para algumas audiências, dependendo do cliente que você atende presencialmente, você tem que transmitir uma mensagem mais formal. Então, assim... Tudo depende do momento, tudo depende da imagem que você quer transmitir. Então, a gente teve que fazer algumas eu falo a gente, né? Porque sempre sou eu e a empresa. Nós fizemos algumas adequações, mas você consegue estar mais confortável, mais flexível, mas em alguns momentos você tem que ter aquela formalidade ainda. Uma, e depois, pós-pandemia, né? A pandemia veio com muito conjuntinho de moletom, aquela coisa toda. Você viu transformação na forma como as pessoas decidiram, né? Se adaptaram a se vestir? Pós-pandemia, mudou? Teve mudança? Muito. O que aconteceu? As pessoas, durante a pandemia, todo mundo, o conjuntinho que você diz, essas roupas de tricô, o que era? Moletom, elas nada mais fazem do que oversize, que são aquelas roupas maiores, que visualmente parece que é um número maior. O que acontece? Aquela roupa, parece que ela te abraça. Sim. Então, ela transmitia aquela mensagem de aconchego, de abraço, que era o que a gente estava precisando naquele momento. O que aconteceu? Depois disso, é óbvio que uma pessoa que fica com uma roupa de malha durante um período da vida e volta para um ambiente de trabalho e precisa de usar algumas roupas mais rígidas ou alguma coisa que ela não tem mais necessidade, ela nem quer mais estar com roupas que apertam, com salto alto. Se ela quiser usar, ok, ela vai usar, mas se ela não quiser, a gente tem toda uma vestimenta adequada
para ela mesmo sem salto, ou de tênis, como é o seu caso. Tênis, Muitas eu vezes adoro. você consegue transmitir uma mensagem elegante mesmo usando sapatos mais baixos, usando tênis. Tudo depende da necessidade. E teve uma mudança muito grande. Muito, né? no vestir. Eu vejo até na indústria da moda, porque as marcas começaram a fazer roupas mais confortáveis, né? Eu vejo que o moletom que a gente falava antigamente era aquele conjuntão de moletom. E hoje a gente vê até terninhos de moletom. É muito bacana, né, essa transformação. Isso veio pós-pandemia, né? Sim, e assim, na realidade a moda é cíclica, né? Mas isso veio pós-pandemia. Mas o que acontece? O pessoal da moda entendeu essa necessidade, conseguiu de alguma forma adaptar. Porque o tecido, o moletom, ele pode ser usado de diversas formas. E é muito legal você pegar uma peça, que é, por exemplo, um blazer que você falou, que era tido como formal numa alfaiataria. E quando você desconstrói ele e traz um tecido de malha num produto como esse, você deixa ele mais casual. E mais leve. Então você pode sim pegar esse mesmo blazer, colocar uma calça jeans e uma t-shirt, um tênis no pé. Você tem um visual mais leve, você pode pegar essa mesma peça, trazer tipo uma camisa por baixo de alfaiataria, que é uma camisa branca, por exemplo, e uma mesma calça jeans e um tênis no pé e ter um visual mais formal. Então, assim, você entendendo as peças e aprendendo o significado delas, você consegue usar o teu armário de uma maneira muito mais adequada. Inteligente, aproveitar muito mais ele. Não, a Má faz esse trabalho sensacional. Ô Má, enfim, quando você começou, então, você teve essas dificuldades, né? Na sua trajetória profissional. As pessoas não valorizavam ou não entendiam muito o que se tratava, né? Não viam… Não entendi. É uma profissão tida como nova. Conselho de imagem é uma profissão nova. Então, assim, as pessoas não entendem. As pessoas… Assim, as maiores objeções que eu sofro na minha profissão até hoje é que tem alguns programas de TV que acabavam falando que, assim, chegava… Não, a gente tem que jogar seu armário inteiro fora. E não é nada disso, gente. A gente vai adaptar… Óbvio que tem algumas pessoas que, dependendo do problema, dependendo do que tem muita coisa que a gente tem que tirar. Mas, assim, isso é 5% das pessoas que eu atendo. Tipo, 95% das pessoas que eu atendo, muita coisa que está no armário, você vai usar. E você vai comprar apenas o quê? Algumas peças que você tem realmente necessidade, que vão fazer um sentido, que você vai conseguir girar o seu acervo. Que eu falo que não é nem armário, pra mim é um acervo. Porque aquilo que tá lá dentro, você investiu. E você não investiu pouco. Então, assim, a gente tem que aproveitar o máximo daquilo. Óbvio que é uma delícia comprar. O prazer de comprar, todo mundo sabe. Depois eu vou dar uma dica aqui pra quem compra muito. O prazer de comprar é maravilhoso. Só que, assim, a gente tem que aproveitar ao máximo. E você pode deixar de gastar com outras coisas por você comprar. E você chega naquela situação que acontece. Você tem uma festa, você não vai procurar no teu armário, eu vou precisar de uma roupa nova. Você manda uma roupa pra mim, amada? Ou você compra, vamos comprar alguma coisa no shopping? E você nem chega a ver o que você tem no teu armário. E eu tenho certeza que algumas vezes você tem uma roupa mais bonita do teu armário do que você comprou. Sim. Só que o que acontece? Aquilo tá tão abarrotado, ou você compra, que você não enxerga. Ou você acaba entrando num modo que você nem percebe que você tem aquilo. Você vai comprando. E aquilo vai ficando. E tem algumas peças que ficam com etiqueta. Tem algumas peças que, em vez de você comprar uma, você compra 5 da mesma peça, de cor diferente. Conheço, gente. Assim. E por quê? Porque quando você compra… Você não quer pensar, é cômodo. Seu cérebro não quer se esforçar. Então, você viu que aquilo deu certo, você vai fazer o quê? Você vai replicar aquilo de outras cores, porque você não quer pensar. É uma coisa a menos pra você pensar, e pensar cansa. Ô Má, se você pudesse eleger assim, né, 3 peças fundamentais, 3 peças do armário, no que valeria a pena assim, a gente ter? Uma mulher tem que ter. Eu sei que, enfim, mas sendo bem… Essa de 3 peças é muito complicado, mas vamos lá. Pouco? Não é isso, é que assim, depende do seu estilo, depende da imagem que você quer transmitir com aquilo. Tudo depende do objetivo que você quer, mas vamos lá. Uma peça que eu acho super coringa no armário de qualquer pessoa. Isso, vou falar dessa forma, mas aí você pode se adaptar, por exemplo. Vamos lá. Uma camisa branca. Eu acho que é uma peça que se você compra uma peça e você investe numa peça boa, você vai ter ela pra sempre no teu armário. Por quê? Porque você consegue usar ela. Agora a gente tá usando muita bermuda, muita peça, tipo, mais de cintura baixa. Você consegue colocar ela com uma bermuda, por exemplo, jeans, vai? E um escarpão no pé, tá super bem vestido. Você pode pegar essa mesma camisa e trazer uma calça de alfaiataria. Você coloca um salto ou coloca um tênis no pé e você vai para um evento. E você pega essa mesma camisa, se ela for um pouco mais compridinha, mais oversize, e você pode usar ela de saída de praia, por exemplo. Então, são 3 contextos completamente diferentes com uma roupa. Uma outra peça que eu acho interessante, que a gente tá vendo muito, é um tênis.
Apesar Amo! Eu pegaria um tênis, não precisa ser branco, mas pode ser um tênis mais discreto possível, de couro. Por quê? Porque o couro, ele transmite uma imagem um pouco mais elegante, ele é um material mais elegante. Então, assim, um branco ou um mais próximo da tua pele, porque se você... Eu acho que tem muitas poucas pessoas que hoje não usam tênis, tá? Mas assim, se você vai começar, é um modelo que você acaba fazendo você girar muito mais fácil no teu armário. E por que eu falo do branco? Porque tem pessoas que ainda têm um choque com o branco. Então, se você tentar pegar uma cor, por exemplo, mais próximo do tom da tua pele, pode ser que resolva e que faça sentido. E mais uma peça... Então, coloquei uma camisa branca. O tênis. E uma boa calça jeans, né? Calça jeans, né? Eu acho que calça jeans é uma peça que agora a gente tá vendo que o jeans tá muito em moda. Mas um jeans clássico, de uma cor escura, com um bom corte, é eterno. E por que eu falo que o clássico e o escuro? Porque um jeans escuro, ele vai pra tudo também. Você pode usar ele com cropped, pra você sair à tarde. Você pode trazer com a camisa, com a mesma camisa e o tênis, você tem uma informação. E você pode usar ele com uma blusa de paetê e coloca um salto pra uma festa. Então, assim, são peças que são atemporais, que a gente fala. Que, assim, dependendo das estações, ela acaba não saindo do seu guarda-roupa. Tá vendo só, mulherada? 3 peças pra investir, mas tem outras, Aí tem várias, tá? Isso aqui é porque ela pegou de surpresa, Eu peguei ela gente? Eu não tinha falado isso aí. Ô, Má, pra você, a moda, ela pode ser uma aliada na forma de expressão pessoal e profissional? Na forma como a pessoa quer ser vista? A gente tá falando muito, né, sobre construção de imagem em rede social. A gente ouve muito falar o que você quer passar, qual a imagem você quer passar, o seu branding pessoal. E isso tá muito linkado à moda, né? Muito ligado à consultoria de imagem. Consultoria de imagem. A moda, ela é uma ferramenta pra gente conseguir construir uma imagem, um brand adequado. Porém, algumas vezes você vai precisar de algumas peças que ela pode estar em voga ou não. O que é isso? Ela pode ser tendência, então você vai encontrar com mais facilidade. Como ela pode ser uma peça que não é tendência, então vai ser mais difícil de você encontrar. Então, tudo depende da necessidade. Mas ela é uma ferramenta essencial para você conseguir alcançar o que você quer. Porque que nem, por exemplo, se você quer trazer uma imagem mais afetiva, mais romântica, você vai fazer o quê? Você vai procurar tecidos mais delicados, cores mais leves, que quando a pessoa te vê, você vai transmitir isso. Até o contraste é menor, que nem, por exemplo, uma pessoa que quer transmitir uma imagem mais adequada, normalmente ela tem um cabelo mais claro, uma pele mais branquinha. Ela é uma pessoa que eu falo que ela não tem uma barreira de distanciamento, que um contraste, que uma pessoa que tem uma pele branca e um cabelo mais escuro, ela já tem uma barreira a mais. Então, tudo depende do que você quer transmitir. Mas a gente consegue construir através de uma consultoria de imagem. Por exemplo, que nem eu. Vamos falar meu caso. Eu tô até pra chamar a Má pra ir lá em casa. Eu quero mudar o meu posicionamento na rede social. Né? Eu cresci na rede social falando sobre esporte. Então, era muita roupa suada, de esporte, não sei o quê. E hoje eu quero passar outra imagem, né? Porque eu me transformei ao longo do tempo. Hoje, né, fiz todas as minhas formações, quero falar mais sobre comportamento humano. Então, é um processo que eu tenho que seguir, né? Pra eu passar essa imagem, as pessoas têm que entrar no meu Instagram, que é o cartão de visita, quer queira, quer não, de qualquer pessoa. Elas têm que entrar e ver congruência do que eu falo com a forma como eu me visto. Com certeza. Porque não adianta nada uma pessoa que fala uma coisa e depois tá vestida que nem piriguete. Sim, né? Eu vejo, tipo assim, você querer ser sensual quando você quer falar de uma coisa, né? Mas você pode ser, que nem, por exemplo, você pode ser sensual nos detalhes. Porque sensual é diferente de ser vulgar. Tá. Que nem, por exemplo, a gente fala que uma pessoa pode ter um estilo que é um estilo sensual. Eu atendo várias pessoas, mas em especial que eu lembrei aqui, uma advogada maravilhosa, que ela é super sensual e ela não é nem um pouco vulgar. Você vai ser sensual onde? A roupa vai ser um pouco mais ajustada, ou ao invés disso você vai trazer uma cor, você vai trazer um salto, você vai trazer um cabelo um pouco mais longo, um acessório mais dourado. Então, assim, vai nos detalhes. E essa construção da imagem que você tá querendo é super normal, porque quando você muda de uma fase e entra na outra, é quando a consultoria de imagem entra. Porque aquilo que tá no teu armário, de alguma forma, ou no teu acervo, não te cabe mais, você não se enxerga lá. Quando acontece isso? Quando você tá passando por uma transição. As minhas maiores dores de cliente que me procuram, ou você virou mãe, e daí você tem uma carreira, ou você tinha uma forma de se vestir, daí depois que você passou por um processo da maternidade, aquilo mudou completamente na tua vida, você tem que fazer umas adequações, essas adequações ficam por um tempo, mas muitas vezes aquilo permanece. Porque você mudou. A gente você passou de fase. Isso é super normal, assim. Uma outra é quando você, na pandemia, a gente viu muito isso em mudanças de carreira. Que nem, por exemplo, a pessoa tem uma carreira que é uma carreira mais
formal e ela muda para uma carreira diferente, ela também precisa de uma mudança de posicionamento. Ela precisa dessa leveza se ela vem do mercado muito formal, entende? Porque senão não vai ter aquilo que eu falei, não vai ter a congruência do que a pessoa tá fazendo e do que ela tá passando. E ela não consegue, ela não tem segurança, porque a roupa, ela te dá segurança pra você conseguir muita coisa. O não verbal, a imagem, ela te dá essa segurança. Ou quando você tá passando por um processo desse. Você tá passando por um processo que você acabou fechando um caminho, não que você tá desmerecendo aquilo. Aquilo foi muito importante pra você. Mas você aprendeu com aquilo e aquela porta fechou. E você vai começar um outro caminho. E nesse outro caminho, o que você quer transmitir através dessa imagem? Então a gente precisa fazer uma anamnese, entender o que você quer transmitir. Nem, por exemplo, a consultora de imagem, a gente acaba fazendo muito isso pra político, tá, gente? Vamos lá. Político, quando ele vem pra gente, ele vem de uma maneira mais crua. E daí ele acaba falando, olha, eu preciso, meu público é esse, eu preciso me conectar com essa pessoa, eu preciso disso, disso e disso. Então, assim, é um processo de consultoria mais longo. Tem alguns que a gente fala assim, então vamos começar pela fono, daí depois você vai passar por tal... Então, assim, é um processo grande que engloba. Então, assim, é um processo de 6 meses que você faz um processo grande desse. Num caso de um político. Ele vem pra você até 1 ano antes, dependendo do que ele quer. Porque daí você faz todo o acompanhamento dele no começo. Eu não sei se vocês conhecem, acho que a maioria das pessoas... A Michelle Obama é um caso, tipo, de sucesso. É um case de sucesso na consultoria. Por quê? Porque ela sabia ler muito bem as pessoas e ela se conectava com o público dela de uma maneira muito legal. Porque, por exemplo, se ela fosse numa escola infantil, tô dando um exemplo, tá? Na África do Sul, uma escola de crianças visitar, como ela ia? De alguma forma, respeitando o estilo dela, ela iria trazer uma estampa étnica daquela região. Ela traria um relógio de plástico, por exemplo, no pulso, porque ela tá se conectando com a criança. Então, dependendo da tua profissão, você atende adolescente, vou dar um exemplo. Eu sou psicóloga de adolescente, o que eu vou fazer? Eu tenho que entrar no universo dele de alguma forma pra ele se abrir mais comigo. Então eu vou trazer uma t-shirt, uma camiseta mais descolada, se bobear com algum desenho, alguma Porque série, já pensou, você vai atender um adolescente, chega lá aquilo, entende? Imagina se você for aquela pessoa dura com óculos, chega lá todo tipo... Não vai ter essa conexão. Você não tem essa conexão. Então, assim, a roupa e o não verbal, ele serve muito pra você nesse ponto. Você se conectar com as pessoas, entender com quem você quer falar, entender o teu público. E através disso, a roupa vai ser uma ferramenta essencial pra você conseguir fazer o quê? Se conectar, fechar muito mais negócios. Muito mais. Porque, gente, quer queira que não... Todo mundo, quando você vê, dependendo da pessoa, da forma como ela chega vestida, você já faz um julgamento. A gente julga. Tem um pré-julgamento. Então a roupa fala isso que você tá dizendo, né? Que é a comunicação não verbal. A pessoa fala sem abrir a boca. A roupa vai falar por você sem você abrir a boca. Não importa. Você acha que a roupa não tem importância? Tem muita importância, sim, a forma como você se veste. A maquiagem que você usa. A sua postura. Tudo. Sem abrir a boca, gente. Então... Tudo comunica. Tudo comunica. A gente fala que em menos de 3 segundos, né? Hoje em dia, a pessoa já julga você. Julga. Porque esse julgar não é nada mais do que uma coisa nossa, dos nossos ancestrais. Era sobrevivência na lei da selva. Você pode ver quantos nomes você tem pra verde. Verde pistache, verde olívia, verde isso, verde aquilo. Por quê? Porque era sobrevivência. Você sabia, na época de antigamente, que você não podia pegar, por exemplo, pré-história, você não podia pegar aquela cor verde. Então, assim, é uma coisa de sobrevivência. Então, as cores, a cor comunica muito também. Ela é a primeira coisa que chega, a cor. Ela chega antes que o resto. Que legal, Má. Então, assim... Então, quando a pessoa vai... Uma dúvida. Quando a pessoa vai escolher, por exemplo, eu quero falar de comportamento humano, inteligência emocional. Tem alguma cor que favorece a essa comunicação? Depende. Qual que é o teu público? Mulheres, 40, mais... A gente tem que falar o assunto mais específico. Que nem, por exemplo, você vai abordar qual exemplo? Vamos falar um assunto específico que você vai abordar com essas mulheres. Comportamento humano, inteligência emocional, tá? Falar mais sobre ser inteligente, ou lidar com as emoções, a gestão das emoções. Vamos lá, você vai lidar com as emoções. É uma mulher que normalmente é uma empresária, é uma pessoa que tem o... eu tô fazendo uma coisa... Normalmente a gente vai nichando tudo isso, tava fazendo como se fosse uma anamnese. Eu tenho que entender, essa mulher é o quê? Qual que é a profissão dela? A gente vai começar nichando tudo. Daí, em cima disso, eu vou falar pra você, olha, é interessante a gente pensar, já que ela é uma empresária, é uma pessoa que ela gosta de uma roupa bem cortada. Então, a gente pode trazer uma cor mais clara, que é uma cor que tem mais abertura. A gente pode pensar, que nem, por exemplo, hoje, você tá com uma cor mais vibrante, que é uma cor que, querendo ou não, ela já chegando assim. É um vermelho meio pro laranja, né? E assim, esse decote, a gente fala que é um decote de um ombro só, ele transmite o quê? Ele transmite poder.
Uau. Então, ele transmite autoridade. Ele é um decote assimétrico. Só que, ao mesmo tempo, você trouxe um babado, que deixou ele muito mais leve e mais delicado. Então, assim, essa roupa é muito interessante. Porque, ao mesmo tempo que você tá transmitindo esse poder e essa segurança, você tá mais delicada. E você tá chegando de uma maneira mais leve. Então, tudo isso comunica. Então, quando você for falar com uma mulher dessa, você tem que pensar em tudo isso. Você tem que pensar qual é a cor que você vai trazer. Dependendo se você for gravar, entender qual é o tipo de maquiagem que você faz de acordo com a tua cartela. A cor da tua... Hoje tá com a cor da tua cartela, com a maquiagem também, mas... entender a cor da tua cartela. Então, assim, tudo isso são coisas... Eu falo que numa formação de uma imagem, você não tropeça em montanha. Você tropeça nos detalhes. Olha. Só que, assim, o que acontece... Por exemplo, para uma mulher, principalmente para o sexo feminino, quando a gente se sente segura e poderosa, a gente consegue ir muito mais. Muito mais. Então, assim, é uma ferramenta que é pouco utilizada pelas pessoas. Eu monto look, faço, montagem de look, faço sim. Mas você entender o teu público e aprender a tirar o máximo de proveito, dessa ferramenta do não verbal, você vai se conectar muito melhor com as pessoas e muito melhor com quem você quer atrair, entende? Uau! Olha que aula, gente. Que aula! Tá anotando tudo aí? Se não tá, pega o papel e a caneta, anota, sabe? Coloca essas dicas aí bem visível pra você não esquecer. Ô, Má, agora vamos falar o seguinte. Quais são, né, pra você, os principais erros que as pessoas cometem na hora de escolher roupa? E como evitar? A pessoa vai fazer compra por impulso. Primeiro, onde ela mais erra? Primeiro é assim, se você vai fazer alguma compra, quando você vai pra comprar alguma coisa, você tem que... Primeiro de tudo, você tem que conhecer seu armário. Amada, se você não sabe o que tem lá dentro, você nem vai. Porque é verdade, porque o que acontece? Se você... Normalmente, a gente gosta sempre das mesmas peças. E o que acontece? Você tá cheia de vestido no armário. Como você gosta de vestido, você não vai procurar... E outra coisa, vestido e macacão é o quê? É fácil. Então, você não precisa pensar. Então, é aquela peça que você põe e você tá bem vestida. Então, assim, você não vai precisar pensar. Você vai acabar comprando sempre mais do mesmo. Você tem que entender o que você tem no teu armário. Saber o que tem, por isso que a consultoria de imagem. E você fazer é muito interessante, porque você entende tudo o que você tem lá dentro. E em cima disso, você vai ver a necessidade do que você precisa. Porque daí você vai fazer compras muito mais certeiras, que vão render com o que você já tem lá dentro. Porque senão, o que acontece? Você compra, não tem. Ou você compra tudo da mesma peça que você tem lá. Ou você compra, por exemplo... eu fui nesses dias no armário, a pessoa falou pra mim, Mariana, eu não consigo me vestir. Eu falei, amada, você só tem estampa. Nada combina com nada. Então, assim, pensar também, a quantidade de estampa que você tem no seu armário, a quantidade de roupa lisa que você tem no seu armário, o que você precisa pro trabalho, qual que é a necessidade de roupa que você precisa do trabalho, qual que é a necessidade de roupa que você precisa pro lazer. E pensar que é muito melhor você investir nessas ocasiões do que você gastar dinheiros enormes em vestidos de festa. Nossa. São coisas que hoje, a gente tem um mercado que você pode alugar. Ou você pode pensar de uma outra forma, porque a gente sabe que tem querendo ou não, esses brechós, tem muita coisa legal, gente, pra gente, né? De comprar de moda circular. Então, assim, pensar em compra de uma forma diferente também. Diminuir o consumismo, porque é o que você fala, né? Fazer compra dentro do... Porque, gente, é fazer compra no armário. Fazer compra dentro do teu armário. Eu faço pode me chamar. Com certeza, todo mundo que me chamar aqui vai fazer compra no armário. Vai fazer compra no armário, é maravilhoso. Não tem como. Todo mundo, principalmente até homem, tá, gente? Eu falo que homens são meus clientes masculinos, eles acabam vindo das mulheres, tá? Mas eles são clientes maravilhosos e assim, ó... Fazem a lição de casa direitinho. Gente, porque tem aqueles homens, né, que usa só o mesmo tipo. Meu marido é um desses, assim, ele gosta das roupas daquela marca, track and field que ele ama. Então, assim, aí ele gosta dessa camiseta, é uma de cada cor. É no básico, porque tem medo de errar, ou porque se sente mais confortável, mais seguro naquilo, né? Mas dependendo da transição de carreira, é necessário. É necessário. Ô, Má, e dentro, né, de todas dessas pessoas que você já atendeu até hoje, enfim, qual foi o momento, teve algum momento que foi muito gratificante pra você? Que você experimentou, assim, de algum cliente, que a pessoa conseguiu transformar a imagem, enfim, porque muda a vida da pessoa, né? Assim, eu atendo muito, o meu trabalho é um trabalho de bastidores, eu falo, né? Eu faço, vou embora, a pessoa, se ela quiser falar que eu faço, ela fala, se ela não quiser, ela não fala. Então, assim, eu já atendi várias pessoas, assim, que eu acabei de alguma forma ajudando, mas, assim, um caso que pra mim... que é o mais atual, que eu acho que foi muito marcante pra mim, é o seguinte. Eu atendo uma cliente há muitos anos, e eu sempre falava assim, amada, eu vejo tanto potencial em você.
E você sem trabalhar, você é uma mulher tão maravilhosa. E é mesmo, porque a gente vê, né, que tem pessoas... E eu via muito isso nela. E daí, quando ela montou uma empresa depois, que a gente conversava muito, eu fazia consultoria pra ela. E ela passou por um processo, que ela precisava passar por aquele processo sem trabalhar, e ela montou uma empresa. Então, aquilo, tipo, ela se enxergar com o poder dela ter seu próprio negócio, dela tentar realmente, de alguma forma, mudar, foi maravilhoso. Assim, foi um dos últimos, assim, que eu fiz, que eu me senti muito grata, assim, sabe? Que era uma coisa que eu queria ver aquilo nela, porque eu sabia de todo o poder que ela tinha, mas eu queria que ela visse isso. Porque você, né, eu tenho formação toda em coaching, eu vejo que, hoje em dia até vi um curso, não sei se eu falei pra você, que tem um curso de coaching e consultoria de imagem. Não, você não me falou, eu quero ver. Eu achei muito legal, porque você lida também com desafios emocionais das suas clientes, né? Muito. Então você tem que ser um pouco psicóloga, um pouco coach, um pouco, sabe? Levantar a pessoa, né, tem que ser muito discreta também. Tem que ser muito discreta. O meu Como que você lida com esse processo? Porque é o que a gente falou no começo, o externo, ele reflete o que tá dentro, né? Então, quando a pessoa já tem essa mudança externa, é porque ela mudou lá dentro. Sim. Ou ela tá iniciando algumas vezes, é o seguinte, nem, por exemplo, eu vejo algumas objeções. Primeiro, assim, que a consultoria de imagem, eu entro muito no íntimo da pessoa. Então, assim, alguns processos, alguns eu atendo na minha sala, mas depois que ela vai pra minha sala, que ela me conhece, eu acabo indo pra casa dela. Então, assim, eu vou muito no íntimo das pessoas, da casa das pessoas. Então, assim, só um adendo. Eu não observo bagunça, amada. Eu não olho se o seu armário tá bagunçado ou desarrumado. Eu não olho a sua casa, porque assim, não vou levar você na minha casa, porque minha casa tá bagunçada. Gente, é super normal, é vida real. Todo mundo passa por isso. E o que eu acabo vendo, assim, nessa intimidade que a gente faz com as pessoas, é uma coisa... Teve algumas pessoas que eu já atendi que elas começaram por fora e depois tiveram uma mudança muito, assim, extraordinária. Nossa, eu não emagreço. Vou esperar emagrecer. E quando começou a consultoria, o que acontece? A pessoa começa a se ver de uma forma diferente. Ela começa a se amar mais. Eu ia falar sobre isso. Mais. Daí, o que acontece? Ela reflete começa... autoestima. Reflete a autoestima, ela começa a emagrecer. Ou então ela passou por um processo de transformação, ou um processo muito dolorido para ela. E aquilo ela precisa rever como mulher em alguns pontos, entende? Se amar de novo, porque ou ela passou por uma maternidade, que foi algo que, tipo, foi muito... Porque a gente sabe, quando a gente passa pela maternidade, é muita doação, e a gente acaba esquecendo da gente. A gente se perde na nossa identidade, muito, porque muda. A identidade que você tinha antes não é mais a mesma. Muito. Então, assim, são momentos que são dolorosos para a mulher depois, assim... E são poucas que têm coragem de procurar, de tentar se amar de novo. Algumas ficam muito tempo nesse período, sabe? Nesse vácuo. E, assim, é muito bom, assim, você ver que a partir do momento que ela começa a se enxergar, ela começa a mudar. É a mesma coisa que eu falei no começo. Quando você chega de um atendimento pro outro e você vê uma evolução da pessoa, nossa, você fica encantada. Esses dias eu atendi uma pessoa que, por um problema de saúde, ela engordou muito. Mas muito, muito, muito. Tipo assim, ela pesava, sei lá... 50 e pouco, ela foi pra 78, 80. Então, assim, ela tava com a autoestima baixíssima. E, assim, através da roupa adequada, das cores adequadas, dos acessórios, uma mudança de cabelo, você vai conseguir se sentir linda. É óbvio que no caso dela, ela vai voltar no peso normal. Mas não é porque ela vai esperar ela voltar no peso normal dela, ela vai ficar sem roupa, usando só pijama. Meu Deus. Não, gente, a gente tem que fazer com o que a gente tem naquele momento. Não esperar alguma... eu vou esperar emagrecer. Eu vou esperar... Não espera. Você tem que fazer o que você tem. E, consequentemente, essas outras coisas, ou o que você tá querendo, vai acontecer. Gente, sensacional. Porque é isso, né? A autoestima tá muito linkada à forma como você se veste. Não tem como. E entender aquilo que nos cabe, né? Aquilo que nos cai bem, o que nos valoriza. A cor que nos valoriza, o modelo de roupa que te valoriza. É muito fundamental pra gente olhar. Porque eu conheço pessoas que são lindas. E que quando você vê, as pessoas... Tipo assim, você fala, nossa, vai tá tão mal vestida, né, essa pessoa. Porque é bonita, mas não sabe se vestir. Se valorizar, na realidade. E a pessoa não se valoriza, que ela não se enxerga com a beleza que ela tem por causa da roupa que ela usa. Sim. Mas às vezes, Pri, é uma maneira que ela tem de se esconder. Então, tudo a gente, né? A gente tem que esperar o momento, enfim. E é muito complicado. Eu tenho umas amigas que falam assim, liga pra aquela pessoa, ela precisa fazer. Eu falei, gente, não é assim. Não é assim. A pessoa tem que entender. Fica a dica, vai ela amiga. Tem que fazer. Eu vou dar de presente pra minha amiga. Isso é um momento que a pessoa tem que querer, né, Má? Até assim, que nem, por exemplo, eu passei esses dias por uma que quis... Eu vou pegar um pouquinho. Pega, pode. Que quis dar de presente, assim, ela aceitou tudo. Só que ela começou um processo e ela não tava naquele momento ainda. Essa que é a verdade.
E daí ela acabou parando. Ela falou, eu falei, pode terminar quando você quiser, você me liga, a gente termina. Porque assim, é algo que tem que partir dela. Se ela conhece, entende o trabalho, que nem... eu posso pedir pra você conversar com ela? Eu converso. Eu só faço agora a partir do momento que eu converso e ela aceita. Olha, meu trabalho é esse, nós vamos seguir dessa forma, tá tudo bem pra você? Daí eu falo assim, se ela vai aceitar o presente, daí sim, se não, não. Análise de cores, que é algo mais leve, tudo bem. Mas assim, um processo de consultoria completo, em que eu entro no armário da pessoa, que eu entro na intimidade dela, que eu entendo a rotina, eu entendo a necessidade, daí não. Daí é uma coisa muito... E como é assim, o passo a passo de um processo de consultoria de imagem? São vários encontros? Tudo depende, Pri, porque assim, eu até no começo, eu falo que a maturidade vai ensinando muito a gente, né? Uhum. No começo eu trabalhava muito na caixinha e aquilo não funcionava pra mim. Eu tinha processos mais longos, processos médios, hoje não. Hoje eu marco uma reunião com a pessoa, que nem, por exemplo, eu tenho um serviço que eu falo que é um serviço de entrada, que nessas 4 horas a gente pode terminar uma consultoria, se for uma coisa mínima que ela precise, ou então a gente pode iniciar um processo. Tudo depende da necessidade dela. Uhum. E tem como eu falar como esse processo vai ser? Tudo depende dela, depende do que ela quer. Se ela quiser passar um processo e a gente fizer algumas montagens com ela, se ela quiser que eu faça uma compra, volte no guarda-roupa dela, se ela quiser que eu faça um acompanhamento dela por um período, tudo depende da necessidade do momento. Mas normalmente ele começa com uma conversa para eu entender qual o objetivo daquela consultoria. Uhum. E daí, em cima da necessidade dela, a gente vai trabalhando. Que legal. É bem personalizado e bem exclusivo. Personalizado. Então, feito e direcionado para você, que é o que eu quero. Aquele processo, ele tem aquele número de horas e vai ser feito de acordo com o que você precisa. Certo. Má, e assim, eu já ouvi pessoas me falarem assim, observar você como profissional. Você tem isso? As pessoas se identificam com você pela forma como você se veste, né? Ou não? Tipo... Porque tem gente que fala assim, a consultora de imagem vai passar o estilo dela pra mim. Não, gente, isso é um mito, não é? Gente, maravilhosa, pergunta incrível. Porque muitas pessoas falam isso. Sim, às vezes eu atendi uma pessoa que ela falou assim pra mim, a história dela é muito legal. É uma empresária que ela fica em duas cidades completamente diferentes. Ela olhou pra mim e falou assim, eu não quero ser uma cópia sua, não, tá? Olha. Eu falei, amada, você não vai ser uma cópia minha por 2 motivos. Primeiro, que eu vou trabalhar com o seu acervo. Segundo, que eu vou entender a tua necessidade e pensar estrategicamente em você. Porque, assim, eu não quero ninguém cópia minha. Claro que não! Porque outra coisa, a pessoa tem que ter a identidade dela. Ela tem que querer brilhar e eu quero que ela consiga melhor. Eu acho meio piegas essa fala, mas eu quero que ela consiga realmente tirar o máximo de proveito de aquilo e entender a necessidade dela e conseguir chegar na imagem ideal pra ela, com o que ela tem naquele momento, Pri. Por que eu falo isso? Porque assim, não adianta nada eu chegar pra uma pessoa, propor uma consultoria de uma mudança radical na vida dela. Olha, vamos cortar seu cabelo curto que nem o meu, daí eu vou deixar você usando só roupa de alfaiataria, uns acessórios maiores, impactantes. Se aquilo não encaixa na realidade dela, o que ela vai fazer? Ela vai fazer aquilo por um período. Sei lá, o máximo que ela vai aguentar são 3 meses. Depois aquilo não funciona mais pra ela. Porque não é real. Não é real. E nada que é real funciona por um período longo. Entende? Ele vai funcionar, depois ela vai abandonar, ela vai voltar do mesmo jeito. Daí ela vai achar que o meu trabalho não resolveu. Então, o processo de consultoria é um processo que começa comigo. Daí, eu brinco assim, que eu tenho clientes que começam comigo. Daí, elas ficam um tempo sozinhas. De repente, elas voltam. Que elas tiveram precisa de uma mudança. Daí, a gente volta. Ou refazer o armário, de 6, tudo depende da necessidade. Aí depois elas voltam volta pra fazer mala de viagem, volta pra refazer compras, volta porque mudou estrategicamente na profissão, que é uma imagem mais adequada. Tudo depende do momento da vida. Por isso que eu falei pra você que são fases. Nossa vida é composta de fases, de momentos. Mas não tem nada a ver esse negócio de que, eu vou ficar com o estilo Amada, você não vai ficar com a minha cara nunca, tá? Se você me contratar, cada pessoa é uma pessoa. Eu vou respeitar o seu biotipo, eu vou respeitar o que você quer pensar estrategicamente em imagem antes de fazer a tua imagem, tá? Pode ficar tranquilo. Tranquila. Ai, meu Deus, gente, é bom demais, né? Você tem fontes de inspiração no mundo da moda e na imagem pessoal? Tem alguém que você se inspira? Vamos ver. E como você se mantém atualizada, né? Porque é um mercado em constante transformação. Sim. Evolução. Eu gosto muito de não procurar só na moda, tá? Eu gosto muito de sempre ir em museu.
Eu gosto. Arquitetura, eu gosto muito, tipo, de fazer viagem. Porque toda vez que você pensa e você vê culturas e lugares diferentes, você consegue ver também a maneira que as pessoas se vestem. Olha que diferente que ela tá usando, que forma diferente. Você consegue pensar de uma forma diferente. Eu gosto muito eu gosto muito da Olivia Palermo, que é uma... não é das mais novas, mas eu gosto muito dela. E eu gosto muito da Giovanna... eu sempre confundo o sobrenome dela, que é da Swarovski. Eu sou apaixonada dela. Quer ver? Posso abrir? Pode, por favor. Vamos compartilhar a informação preciosa. Hoje ela... Tanto que ela está mudando a Swarovski, tá? Que ela assumiu de diretora criativa na Swarovski. Porque a Swarovski andou um tempo meio caindo, Caída, né? Giovanna. Caída. Daí vem uma... Giovanna Battaglia. Deixa eu ver só se é esse o nome dela certinho pra eu falar pra você. Giovanna Gilberti. É uma italiana. Chama Gil. Ela é diretora criativa da Swarovski. Eu gosto muito dela, desde a maneira que ela se veste, mas, tipo, quando começou aquele negócio de influencer, era uma pessoa que sempre me inspirou. E eu gosto muito dela. Eu gosto muito do João Braga, que é um professor de História da Arte. Eu gosto muito do Bertolini, que eu acho que faz uns vídeos super enriquecedores em relação à história da moda. Então, assim, é legal a gente procurar outras fontes de inspirações, né? Agora, uma dúvida que me surgiu. Quando a pessoa vai fazer a consultoria de imagem com você, ela te manda referências? Tem algumas pessoas que falam assim, olha, eu me inspiro. Você pergunta? Eu me inspiro nessa pessoa, me inspiro na forma como essa pessoa se veste. E aí, às vezes, já aconteceu de a pessoa mandar uma inspiração e você falar, cara, esse estilo não tem nada a ver ou não? Não, sabe por quê? Porque é o que eu falo. A consultoria dela, eu tenho que respeitar o que ela acha. Tem um livro que fala de beleza e de feiura, né? O que é belo pra mim, pode ser que não seja belo pra ela ou pra você. Porque é questão de repertório, de momento de vida. Então, assim, você tem que respeitar muito o que o teu cliente fala. Óbvio que, de alguma forma, se aquilo não for adequado para a imagem que ele quer naquele momento, eu vou explicar o motivo. Eu vou falar, olha, isso fica legal, mas se a gente trouxer isso, ele vai impactar muito mais. Por conta desse elemento eu vou explicando. E por que eu gosto sempre que eu falo de ir na casa da pessoa e fazer no armário? Porque quando eu vou lá, eu consigo mostrar e fazer com ela. Então, na frente do espelho, eu vou fazendo e eu vou mostrando para ela, olha, isso é interessante por isso, eu vou trazer dessa forma para você conseguir identificar disso. E ela vai aprendendo no processo. Porque eu falo que é muito mais fácil você aprender fazendo do que você aprender por um e-book. Então, assim, quando você coloca a mão, você só aprende fazendo, amada. Só ali testando, né? Sim. Mas já aconteceu algum caso... Olha, eu tô fugindo do repertório aqui. Já aconteceu algum caso de você chegar numa cliente e ela querer, né, fazer a transformação e você vê que, por exemplo, ela é loira, mas o loiro desvaloriza ela pra caramba. Como é que você entra na cabeça dessa pessoa? Eu tenho uma amiga, fica a dica, amiga, você sabe quem que é. Eu olho, e eu não sou consultora de imagem, mas eu vejo nitidamente que ela morena ia ficar um arraso. Como que você vai comendo pelas beiradas? Enfim, porque tem gente que quer ser a loira e a loira do tchan e acabou. É maturidade, né, amada? Vamos lá, porque eu já passei... Quando eu comecei, eu atendi uma pessoa. Logo no começo, porque quando eu comecei com consultora de imagem, eu atendi... Eu atendi uma pessoa que ela era loira e eu mostrei pra ela que ela ficaria muito mais bonita morena. Quando eu comecei a fazer com você lembra também? Lembro. Eu falei assim, amada, vamos fazer análise de cores. Vamos fazer análise de cores. Eu tava uma época que eu tava com o cabelo bem mais claro. E fica muito mais bonito o cabelo escuro. Você fica muito mais bonito escura. Porque a profundidade pra você é muito importante. Exato. Você pode trazer o claro, porque ele vai trazer umas mechinhas, mas né? assim, o escuro na raiz e na profundidade pra você é muito melhor. Mas voltando, e eu falei pra ela na época, né? Eu expliquei e tal. E ela ficou morena por um tempo, mas a essência dela é loira, meu entendeu? Deus! Não adianta. Daí o que eu fiz? Eu falei, então nós vamos ser a raiz é escura, mas a essência é loira. A mulher, porque o que acontece? O loiro, ele querendo ou não, ele transmite, o contraste é menor. Então, visivelmente, o loiro, o cabelo chega antes que o rosto. Então, ele chama mais atenção, o cabelo. Então, assim, a gente fala que a gente brinca, né? Que mulher morena, o rosto, ele fica muito mais em evidência que o cabelo. Exato. O cabelo não, o loiro, o cabelo fica mais leve. Então, o rosto fica mais limpo. Então, o que acontece? Ela gostava do efeito do loiro. Só que ela sabia que a partir do momento que ela fica loira, ela tem que fazer o quê? Ela tem que viver mais maquiada. Ela tem que trazer um loiro mais frio, no caso dela, tá? Porque tem o loiro quente e o loiro frio. O loiro dela é um loiro mais frio, mas que ela tem que pra ela estar visualmente mais bonita, ela precisa estar
maquiada. Mas ela sabe de todos esses pontos, mas mesmo assim ela fala assim, ai, amada, eu gosto de ser loira. Daí eu trago o acessório, por exemplo, o óculos de grau. Dá uma equilibrada? A gente equilibra, porque tem como. Olha. A gente traz o óculos de grau na cartela dela, o acessório na cartela dela, a maquiagem na cartela dela, pra ela realmente valorizar os pontos positivos dela. Ah, você tá vendo? Pra tudo tem jeito. E A pessoa quer permanecer loira. E é a mesma coisa que nem, por exemplo, tem loira que não é feio ela ser loira. Ela pode ser que ela erre a temperatura do loiro. Porque o loiro pode ser mais frio, o loiro pode ser mais quente. E tem gente, que nem, aconteceu esses dias, eu atendi uma pessoa que ela tava com o cabelo loiro, um loiro mais quente. E tava envelhecendo, porque tava pesando. A cartela dela era clara, ela tinha que ser loira, só que o loiro dela era um loiro mais frio. Então eu falei, vamos deixar um pouco mais fria essa raiz. E outra coisa, que nem, por exemplo, o cabelo pode abrir de uma cor, tá? E a tua cartela pode ser de outra. Então, por isso que... E também, outra coisa que é muito interessante. Eu direciono a cor do cabelo, mas quem vai saber? Que nem, por exemplo, no meu caso, da Pri. Óbvio que não vai acontecer, tá? Mas que nem, por exemplo, ai, nossa, tua cartela é clara. Não é minha cartela, mas só para efeito de conhecimento. Então, eu preciso que você clareie seu cabelo. Quem vai saber como clarear e se realmente ele vai estar saudável é um profissional. É um profissional. Então, assim, por isso que é interessante quando você fazer um teste com um profissional da tua confiança, pra ver se... Eu faço esse serviço de acompanhamento, como também eu direciono, se você quiser eu só direciono e você vai sozinha. Então, assim, a gente faz tudo isso também. Nossa, que legal, gente, uma aula. Ô, Má, e tem algum mito que você saiba, assim, algum grande mito quando fala sobre consultoria de imagem? Que eu vou arrancar toda a roupa do armário de todo mundo, eu quero morrer. Eu não acabo com o armário de ninguém, gente, por favor. Eu não arranco peça, eu não jogo tudo fora. Eu não olho a tua casa, amada. É meu trabalho. Ô, Má, as pessoas acham que você vai chegar lá e destruir, passar o... Eu vou passar o rodo, que eu vou arrancar tudo do armário. Arrancar tudo e ela vai ter que comprar tudo novo. Não é, por favor, não faço isso. Até porque o armário é seu, a serva é seu, entendeu? Não é meu. A gente sabe que lá é dinheiro investido, então não é assim. Ai, Má, e tirando essa que você falou, né? Teve algum momento mais significativo durante essa sua jornada aí, com todas as mulheres que você atendeu? Enfim, eu te vejo hoje, né? Te acompanho já desde muito tempo, a gente se conhece faz muito tempo, né? Sim, faz muito tempo. E eu acompanho essa sua evolução, essa trajetória. Mas sempre se destacou, né? Sempre foi uma menina referência em estilo pra mim, né? Porque assim, o estilo que você veste, porque é o seu estilo, né? E você encara, então, a gente se sente segura, né? Sim. Aí tem pessoas que olham e falam assim, nossa, mas nessa roupa... porque não é o teu estilo, Sim. né? Então, quando a gente se conhece, sabe aquilo que fica bem, a gente banca, né? O preço daquilo, o que os outros dizem, pouco importa. Tem maturidade também, né? Tem maturidade. A maturidade é maravilhosa, Sim, né? nesse ponto é maravilhosa. Mas quando você entende o que faz sentido pra você em relação a roupa, em relação a cabelo... você entende as suas proporções. Você vai ver o que é e você vai sentir essa segurança, porque você vai saber que aquilo faz sentido pra você. Nem, por exemplo, eu atendo eu comentei de uma advogada que eu atendia. Eu cheguei e falei, nossa, que mulher linda. Eu comecei a atender ela usava a maquiagem de uma forma completamente errada. Ela trazia muito preto na maquiagem dela. E a maquiagem dela não tinha preto. Ela mudou isso aqui na maquiagem. Você não acredita? Ela chegou pra mim e falou assim, você não acredita. Hoje eu fui no fórum, veio umas 5 pessoas falando pra mim que eu tô muito mais jovem. Olha só. Tipo assim, e é uma coisa que pra mim era leve. E pra ela foi uma coisa impressionante. E quando a gente mudou a vestimenta dela, trouxe essa sensualidade nos detalhes, conseguimos trazer peças mais bem cortadas, no caso dela, tá? Uhum. Mudou completamente. Então, assim, são ajustes. Uhum. É muito difícil uma pessoa só passar por mim e querer uma mudança muito radical. Uhum. Porque não vai ser verdadeira. Não vai ser verdadeira. Quando você vê essas transformações enormes, assim, tipo... Difícil sustentar. Não é difícil sustentar, porque é uma evolução, como tudo. Então, ela tem que começar comigo e depois ela tem que continuar. Porque a pessoa tem que ser... Eu vou indicar o caminho... e ela vai ter que se sentir segura naquele momento para ela ir mudando aos poucos. Uhum. E agora uma pergunta minha, assim. Tem como, né? Você falou em algum momento aí, tem como a gente se vestir bem, eu passar uma imagem, uma autoridade, né? Nessa área que eu tô querendo, usando um Jordan no pé? Lógico que tem. Com certeza. Eu fiz uma mentoria, né, com uma pessoa, eu falei assim, olha, ele falou assim, você vai estar um dia no palco, assim, assado, palestrando, tarará. Eu falei, se Deus quiser, eu vou, mas eu vou estar de Jordan no pé, eu não vou vestir um Scarpa. Mas olha como faz sentido, pensa comigo, a tua trajetória veio da onde? Do esporte.
Nada mais justo, tipo, de alguma forma você tem que levar, você não vai levar, você precisa de uma mudança, que é o que você me falou, mas você vai ter que ter alguns pontos que te deem segurança de onde você veio, para onde da tua caminhada. E isso é uma marca registrada sua. Isso pode ser uma marca registrada sua. Exatamente. Entende? Tipo, como a Constança Pascolato usa uns anéis tipo de caveira. Constança Pascolato, pra quem não segue, é uma referência, ela já... Senhorona ela é uma senhorona e ela arrasa. Ela arrasa. Ela tem informação, ela fez várias coisas muito boas na moda. Também é uma pessoa que eu sigo muito, tá? Então, se vocês quiserem entrar lá, é uma pessoa muito interessante e ela tem a marca registrada dela. Você pode ver, ela tá sempre com aquele óculos, com aquele mesmo cabelo. Por exemplo, uma outra pessoa que tem uma marca registrada muito forte é a Gisele Bündchen. Você pode ver, ela usa super pouca maquiagem, aquele cabelo sempre. Você nunca viu aquela mudança? Não, é lindo, é a marca registrada dela, porque ela fala do quê? Ela fala de natureza, ela fala de uma alimentação saudável. Congruência. Tem super congruência, a mesma coisa da Constança. A mesma coisa que agora a gente acaba não vendo muito mais dela, do que Ai, como que era? Gabi Gabriela, né? Como era? Eu esqueci o nome dela agora. Marília Gabriela. A Marília Gabriela, o que ela fazia? Ela entrevistava as pessoas. Ela precisava que a pessoa olhasse pra onde? Pra ela. Então, cada vez ela vinha com um óculos diferente. Olha, porque a pessoa olhava pra ela. É uma estratégia. Duas. Porque, na realidade, o óculos é o quê? Nada mais é do que uma barreira física. Então, ela tem um distanciamento e uma autoridade. Porque era uma ela tá assim, no comando. Só que, ao mesmo tempo, ela sempre trazia um óculos diferente. Por quê? Porque a pessoa tem que olhar pro rosto dela. Então, o rosto dela chamava mais atenção do que o resto. Uau, tá vendo, gente? Tudo tem estratégia. Tudo tem um porquê por trás, tá? Nada, tipo assim, vem... tudo pensado e muito bem pensado. Tudo pensado. Sensacional. Então, depois vamos marcar meu horário. Ô, Má, e bom, pra gente, eu vou ter que terminar daqui a pouquinho, mas eu queria que a Má tem vários produtos, né? Tem. Inclusive, quando eu fui viajar, sempre eu peço ajuda pra Má, mas ela já chegou em casa me ajudar a montar a mala. Porque uma mala inteligente, né, vai te poupar espaço, peso, você vai saber aproveitar melhor as roupas. Você vai perder menos tempo, né? Perder menos tempo, porque a gente já vai com o look montado. Sabe, você não tem que pensar. Isso é libertador, né? Então, além disso, quais mais produtos você tem? Enfim, conta pra gente um pouquinho, Má. Gente, ó, eu tenho desde personal shopping, que a gente vai só fazer um shopping pra... Ai, que delícia! Pra algum momento específico, alguma data importante pra você, uma festa, uma reunião, alguma coisa. Consultoria de imagem completa, como eu te disse. Análise de cores. Análise já fiz também, muito legal. Que é só análise de cores. Montagem de mala. Eu também, um serviço que eu acabei fazendo agora, e que também foi bem legal, eu acabo dando um direcionamento até para as funcionárias de como lavar as peças de roupa para ter uma manutenção melhor. Porque o que acontece? Isso foi um serviço que veio de uma cliente minha, tá? Veio de uma demanda, de uma dor. De uma demanda, de uma dor de uma cliente. Que o que acontecia? Eu ia na casa dela, ela tem peças lindas, só que sempre tava com algum defeitinho. O tênis estava estragado, ou a blusa estava rasgada, ou manchada. Daí eu falei, amada, vou dar um treinamento para sua funcionária. Daí eu comecei a dar um treinamento pra ela, como que ela tem que lavar, como ela tem que estender, como ela tem que fazer pra roupa durar muito mais no seu armário. Gente, isso é sensacional. Porque a roupa tem um ciclo de vida útil no armário. Só que o que acontece? Se você não souber cuidar dela, ela vai durar menos. Se você souber cuidar, ela vai durar muito mais. Então, assim, foi uma demanda das minhas clientes que eu acabei atendendo. Então, eu acabo indo, direcionando. Daí eu vou na lavanderia, vejo o que ela usa, qual é a máquina dela, o que ela tem que pôr. Então, assim... Que legal, 1001. Que mais? Agora conta mais dos projetos da Má pra 2024. Eu tenho alguns projetos para ano que vem também, de consultoria de imagem, que eu acho que é uma área que... eu falo que a agência me deu uma criatividade e você pensar fora da caixa, né? Muita coisa, você tem que pensar em projetos, tipo, diferentes com o que você tem naquele momento. Então, assim... Tô pensando em alguns projetos, mas é novidade para o ano que vem em relação à consultoria. Mas, assim, basicamente, meus trabalhos de consultoria são esses. Eu encarei um desafio aí que não é exatamente da minha área. Mas, como diria uma cliente minha, o meu negócio é transformar, entendeu? Eu gosto de transformar. Então, assim, eu tô num projeto muito legal de home staging com a Matiazo. Uau! Que a gente vai na casa de clientes, né? Que a gente acaba mudando completamente o escopo da casa, no seguinte sentido: quando você vai chegar na casa, você vai trazer só a roupa pra você mudar, amada. A casa vai estar pronta, mobiliada. Eu compro a casa mobiliada, amada, prontinha pra você chegar só com a roupa e mudar.
Eu tô chocada. É maravilhoso, gente. A gente vendeu a nossa primeira em, acho que foi 90 dias, lá no seu... No Casal Bono, né? Já mudei de lá. No Casal Bono. E assim, a gente tem mais uma pra sair agora, no final do ano. Isso é um dos projetos, né? Então a gente vai encaminhando. Tá vendo? Porque, na verdade, a moda, o design, né? Criatividade. A criatividade, é tudo ali, né? Mas você é tudo muito junto. criativa. É. Que gostoso. E é isso, gente. Essa mulher maravilhosa, mãe de um casal de gêmeos lindo, que eu falo assim, a Olivia é a sua cara e o Otávio a cara do Dan. Gente, é muito lindo a gente acompanhar essa família, né? E você sabe que você mora no meu coração. Pra sempre torço muito pra você, pelo teu sucesso, porque você realmente é uma mulher muito talentosa, uma mulher guerreira, que vai, que faz, que acontece. Muito né, Má? obrigada. Então, gente, ó, acompanha a Má nas redes sociais também. A Má traz muitas dicas valiosas. E eu sei que tem muitas seguidoras minhas aqui que tem muita dúvida em relação à hora de se vestir. O que fica legal pra vocês, consultem, né, Má? Sim. O valor, porque às vezes você acha que é uma coisa que é fora da tua realidade, mas pode não ser, né? Às vezes a pessoa deixa de fazer porque ela tem medo de perguntar. Gente, isso é verdade. Não tenham medo, me chamem, a gente conversa. Eu converso com vocês. E outra coisa, olha, tem algumas vezes que custa menos do que até uma roupinha, tá? Entendeu? Olha lá, é isso. Você ficar gastando dinheiro em roupas que não te caem bem, você vai aprender a comprar, aprender a usar de forma mais assertiva e econômica. Isso mesmo. Né? Má, obrigada pelo seu carinho. Eu queria te entregar um presentinho que eu mandei fazer, já tô terminando. Muito obrigada. Beijo, você vai gostar. Agradecer demais a sua visita aqui hoje. Deixa eu abrir, né, gente? Pode abrir, mostrar. Você vai gostar. Olha lá. Olha, gente, que maravilhosa ela. Maravilhosa. Amada. Obrigada, viu, Má, pelo carinho. E até uma próxima, se Deus quiser. E pode me chamar sempre. Vou chamar. Pode deixar. Pode contar comigo. Beijo, amadas. Gente, então é isso. Termino por aqui mais um episódio do Fala Pri Podcast. Pra você que ainda não tá inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Clica aí, assine tudo. Ativa o sininho, ativa as notificações, porque sempre, toda semana, tem episódios especiais e cheios de história inspiradora pra vocês. Um beijo, gente! Até o próximo!